Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso canal, onde eu faço um vídeo gigantesco e vocês curtem porque vocês são pessoas legais e inteligentes. Os dois últimos vídeos de Iceberg foram muito bem para os padrões do canal, especialmente o de Fórmula 1, que bateu 50 mil views e fez com que o canal chegasse a 1000 inscritos. Vocês são demais, eu não sei o que eu faria sem vocês. Fiquem tranquilos, em breve teremos uma parte 2. Mas hoje, vamos falar de uma das maiores lendas da cultura pop. Ele, dono do álbum mais vendido de todos os tempos, Michael Jackson, simplesmente o rei do pop. Já que os últimos vídeos foram de Iceberg, eu pensei, por que não um Iceberg do Michael Jackson? Além do que já conhecemos e estamos carecas de saber sobre Michael, existem inúmeras histórias obscuras que envolvem o artista de alguma forma, e é isso que vamos explorar hoje. Você que não é inscrito, já clica no botão de inscrição, ativa o sininho para notificações, e se gostar do vídeo, dá o like, você me dá um feedback, comenta algo legal e seja uma pessoa feliz. Sem mais delongas, bem-vindos ao Iceberg do Michael Jackson. The Jackson 5 e The Jacksons. The Jackson 5 foi um grupo musical estadunidense formado em Gary, Indiana, em 1964 e originalmente consistia nos irmãos Jack, Tito, Jermaine, Marlon e Michael Jackson. Eles eram empresariados pelo seu pai Joe Jackson. O grupo estava entre os primeiros artistas afro-americanos a realizar um crossover bem sucedido de público. A banda conseguiu logo um grande sucesso com suas 4 primeiras músicas, I Want You Back, ABC, The Love You Save e I'll Be There, e alcançaram o topo das paradas norte-americanas de muitos países do mundo. O Jackson 5 fazia grandes performances e cantava o público em geral, principalmente por serem tão novos, com suas músicas de estilo variados apresentadas de forma brilhante pelo grupo. Foi no grupo que Michael Jackson começou a se destacar como dançarino e cantor. As vendas do grupo em singles e álbuns, incluindo coletâneas, podem chegar a 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Os Jackson 5 foram descobertos por 2 grupos musicais na época, Gladys Knight e The Pips, e Bobby Taylor and the Vancouvers, que os levaram para a gravadora Motown em 68. Berry Gordy, chefe da Motown, comprou o contrato da gravadora Steeltown e assinou com os Jackson em março de 69. Berry Gordy levou os Jackson para a cidade de Los Angeles e os transformou em astros mundiais. Ainda em 69, os Jackson 5 foram apresentados ao grande público por Diana Ross e foram oficialmente lançados como a próxima grande atração da Motown. Os primeiros 4 singles do grupo, I Want You Back e ABC de 69, e The Love You Save e I'll Be There de 70, todos tornaram-se primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Os Jackson 5 gravaram 15 álbuns para Motown, e Michael, Jermaine e Jack ainda gravaram álbum solo como parte da franquia Jackson 5. A banda teve um sucesso muito grande, mas a falta de interesse e liberdade para o grupo fazer suas próprias músicas por parte da Motown fez o grupo, com exceção de Jermaine, sair da gravadora e assinar o contrato com a Epic. Depois disso, o grupo passou a se chamar The Jacksons. Agora, como The Jacksons e o irmão mais novo Randy no lugar de Jermaine, os irmãos continuaram sua carreira de sucesso, fazendo turnês internacionais e gravando 6 álbuns entre 76 e 84. Hits desse período incluem Enjoy Yourself e Show You the Way to Go, de 76, Blame Me on the Boogie e Shake Your Body Down to the Ground, de 78, e Can You Feel It e This Place Hotel, de 80. O grupo The Jacksons gravaria o álbum The Jacksons Live em 81 e depois fez um intervalo. Jermaine regressou para a gravação e turnê do álbum Victory de 84. Michael e Mick Jagger participaram da música State of Shock, que foi o maior êxito desse disco. Em 1984, fizeram uma turnê de encerramento da banda, já que Michael Jackson decidiu seguir apenas como carreira solo, já que estava muito mais bem sucedida que a carreira em grupo. A turnê Victory Tour, que passou por várias cidades dos Estados Unidos e Canadá, foi a última e a mais famosa turnê dos The Jacksons, marcando o fim da banda. Em 89, 5 anos após seu último álbum, o quarteto restante, Jack, Tito, Jermaine e Randy, lançou 2300 Jackson Street, que teve um desempenho ruim nas paradas. Depois de uma breve turnê promocional, a banda entrou em hiato e nunca gravou outro clipe ou álbum juntos. A discografia. Michael Jackson iniciou sua carreira aos 11 anos com Jackson 5, mais tarde conhecido como Jackson, que foram artistas de destaque durante os anos 70. O início da carreira solo de Jackson naquela mesma década incluiu álbuns como Got to Be There e Ben. Seus 2 sucessos, Music in Me e Forever Michael, não venderam bem. Em 79, Jackson lançou Off the Wall, que se tornou seu álbum mais vendido até então. Em 82, Jackson lançou seu álbum mais vendido, Thriller,
que alcançou o topo de várias paradas internacionais e se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos. As continuações de Jackson, Bad em 87, Dangerous em 91, History, Past, Present and Future Book 1 em 95 e o 10º e último álbum de estúdio de Jackson, Invincible, que foi lançado em 2001 e liderou as paradas internacionais com vendas totais confirmadas em torno de 6 milhões de cópias em todo o mundo. Após a morte de Jackson em 2009, as vendas de seu trabalho anterior dispararam, com seu álbum de compilação Number Ones tornando-se um dos álbuns mais vendidos internacionalmente. Também houve álbuns póstumos, Michael em 2010 e Escape em 2014, que trazia músicas que foram gravadas por Michael Jackson nos anos 80 e 90 e não foram utilizadas, trazendo uma nova roupagem pop e estilo para as músicas para os tempos atuais. O primeiro Moonwalk. O Moonwalk, ou Backslide, é um passo de dança do pop, em que o dançarino se move para trás enquanto parece caminhar para frente. Tornou-se notório após Michael Jackson executá-lo no especial de TV em 83. Existem relatos do Moonwalk e passos semelhantes executados pelo cantor Cab Calloway na década de 30. Em 85, este disse que naquela época o passo era chamado de The Bus. No dia 25 de março de 1983, no especial de TV Motown 25 Yesterday Today Forever, durante a apresentação da canção Billie Jean, na época uma estreia pelo álbum Thriller, Michael Jackson realiza o Moonwalk pela primeira vez. Esse momento histórico foi transmitido ao vivo e desde então o passo se tornou uma marca registrada e icônica do rei do pop, embora não tenha sido ele a inventar o movimento. Vitiligo. A vida do Michael Jackson sempre foi cercada de polêmicas, desde as histórias sobre seu parceiro violento com os filhos até as acusações de abuso. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho. O que não faltaram foram manchetes para a imprensa. Acima de todas as fofocas e polêmicas, porém, estava aquela de que todos podiam ver o embranquecimento gradual da pele do cantor. Michael Jackson, nascido em 58, era filho de pais negros e teve a pele escura até o começo dos anos 80. Foi nessa época que, segundo o biógrafo Randy Taraborrelli, o cantor foi diagnosticado com duas doenças autoimunes, lúpus e vitiligo. Essa segunda condição teria sido a grande responsável por mudar a cor da pele de Michael Jackson. O vitiligo faz com que os melanócitos, as células que produzem melanina, substância que dá cor à nossa pele, parem de funcionar. Isso cria manchas que se espalham principalmente por áreas como mãos, punhos, rosto, pescoço e tronco, e que crescem com o tempo. A doença atinge cerca de 1% da população mundial e não tem cura. Seu efeito é principalmente estético, podendo causar problemas relacionados à saúde mental. Foi exatamente o que aconteceu com Michael Jackson. Constrangido pelas manchas brancas em sua pele, ele passou a usar maquiagem para cobrir essas áreas e manter a pele em sua cor natural. Conforme o tempo foi passando, porém, as manchas de vitiligo ficaram grandes demais para serem cobertas, e ele passou a fazer o oposto, usar maquiagem branca para cobrir os pedaços em que a coloração original da sua pele ainda permanecia. Jackson revelou sua condição ao mundo em 93, durante uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey. Conhecida por não ter nenhum embaraço em colocar seus entrevistados na berlinda, Oprah perguntou, abre aspas, aquilo que é mais discutido sobre você é que a cor da sua pele é obviamente diferente da que era quando você era mais jovem. E isso causou muita especulação sobre o que você fez ou ainda está fazendo. Você está descolorindo a sua pele? Sua pele está mais clara porque você não gosta de ser negro? Jackson responde, em primeiro lugar, até onde eu sei, não existe isso de descolorir a pele. Isso é um problema de pele que destrói a pigmentação da pele. É algo que não posso conter. Quando as pessoas inventam histórias de que não quero ser quem eu sou, me machuca. É um problema pra mim, não consigo controlar. Eu uso maquiagem para igualar, porque causa manchas na minha pele. Então preciso igualar. Na mesma entrevista, Michael afirmou que o problema era genético e que veio do lado de seu pai. Quando o cantor morreu devido a uma parada cardíaca em 2009, a autópsia constatou que Jackson realmente tinha vitiligo e que sua pele havia se tornado branca em seu peito, rosto, braços e abdômen. Também em 2009, o médico pessoal do cantor, Arnie Klein, revelou que o cantor sofria de lúpus, a outra doença autoimune que causa inflamações, dores e danifica alguns tecidos do corpo. A soma das duas condições explica por que Michael era frequentemente visto com máscara cirúrgica e sombrinha. A luz do sol pode agravar essas doenças. Alegações de abuso e Living Neverland.
Sinceramente, esse tópico é tão grande que dá pra fazer um documentário inteiro sobre ele. Inclusive, o canal Nostalgia já fez um vídeo um tempo atrás cobrindo ele, e esse vídeo é muito bom. Mas aqui tá o resumo do resumo do resumo do resumo. Em 1993, Evan Chandler, um dentista e roteirista de Los Angeles, acusou o cantor americano Michael Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, seu filho de 13 anos. Michael fez amizade com Jordan depois de ter alugado um veículo do padrasto de Jordan. Inicialmente, Evan incentivou essa amizade, mas posteriormente confrontou sua ex-esposa June, que tinha a guarda de Jordan, com suspeitas de que seu filho tinha uma relação inadequada com Michael Jackson. Chandler queria resolver a questão com um acordo financeiro, mas ele e Michael Jackson não conseguiram chegar a um acordo sobre o valor. Em julho, Jordan relatou a uma psiquiatra e à polícia que Michael Jackson o havia abusado sexualmente, desencadeando uma investigação. Alguns membros da equipe de Michael Jackson relataram comportamento inadequado por parte de Michael, mas a polícia descartou seus relatos como não confiáveis, pois eles haviam vendido suas histórias para tabloides ou tinham ressentimentos contra Michael Jackson. A equipe jurídica de Michael Jackson afirmou que Evan Chandler estava tentando extorquir Michael, citando uma gravação telefônica na qual ele dizia que ia humilhar Michael e ganhar muito. Em agosto de 93, quando a segunda parte da turnê mundial Dangerous World Tour de Michael Jackson começou, as notícias das acusações chegaram ao público e receberam a atenção da mídia mundial. Michael Jackson cancelou o restante da turnê, alegando problemas de saúde decorrentes do escândalo. Em setembro, os Chandlers entraram com uma ação judicial contra Michael. Eles e Michael chegaram a um acordo financeiro em janeiro de 94. Michael Jackson e sua equipe jurídica enfatizaram que o acordo não era uma admissão de culpa. A investigação não encontrou evidências físicas contra Michael Jackson. Em setembro de 94, a investigação foi encerrada após os Chandlers se recusarem a cooperar, deixando o caso sem sua principal testemunha. As acusações afetaram a imagem pública e a posição comercial de Michael Jackson. Vários de seus acordos de patrocínio foram cancelados, incluindo sua longa parceria de uma década com a Pepsi. Acusações semelhantes foram feitas por outras partes, que levou ao julgamento People vs. Jackson em 2005, no qual Michael Jackson foi considerado inocente de todas as acusações. Em novembro de 2009, 5 meses após a morte de Michael Jackson, Evan Chandler cometeu suicídio após vários anos de depressão e de distanciamento de sua família. Michael Jackson também foi envolvido em outro escândalo em 2005, como havia dito o julgamento People vs. Jackson, onde ele foi considerado inocente de todas as acusações. Em 2019 foi lançado o documentário Living Neverland. Foi dirigido e produzido pelo cineasta britânico Dan Reed. O filme trata de dois homens, Wade Robson e James Safechuck, que alegam ter sido abusados sexualmente pelo Michael Jackson quando crianças, além de examinar os efeitos dos abusos nas famílias das vítimas. O documentário resultou em uma reação contra Jackson e uma reavaliação de seu legado. Em janeiro de 2019, o espólio de Jackson publicou um comunicado para a imprensa condenando o documentário, dizendo: os dois acusadores testemunharam sobre juramento que esses eventos nunca ocorreram. Eles não forneceram provas independentes e absolutamente nenhuma prova em apoio às suas acusações, fazendo referência aos casos de 93 e 2005, onde os dois protagonistas do documentário, Wade Robson e James Safechuck, declararam sob juramento no tribunal que esses eventos nunca ocorreram. Apesar dos protestos dos fãs de Jackson, o Festival de Cinema de Sundance divulgou uma declaração de que não retiraria o filme. Reed disse: acredito que qualquer um que assistir esse filme verá e sentirá o impacto emocional sobre os homens e suas famílias. Na estreia de Sundance, Robson e Safechuck foram aplaudidos de pé. Eles disseram que receberam ameaças de morte de fãs de Michael Jackson. E como vocês vão ver mais pra frente no iceberg, esse documentário realmente foi muito impactante. O intervalo do Super Bowl de 1993. Hoje já é uma tradição de grandes artistas se apresentarem no intervalo do Super Bowl, que é um dos maiores eventos do mundo, né? Adivinha só quem começou com isso? Pois é, o show do intervalo do Super Bowl 27 ocorreu em 31 de janeiro de 1993, no Rose Bowl, Pasadena, Califórnia, como parte do Super Bowl 27. Em um esforço para aumentar a audiência, o show contou com uma apresentação de Michael Jackson. A performance foi bem sucedida em seus objetivos, fazendo com que a audiência do Super Bowl aumentasse entre os tempos pela primeira vez na história do jogo. Com uma audiência de 183,4 milhões de espectadores nos Estados Unidos e 1,3 bilhão de espectadores em todo o mundo, estima-se que seja uma das transmissões de televisão mais assistidas de todos os tempos. O show, junto com outras aparições notáveis de Jackson no final de janeiro e fevereiro, também ajudou a aumentar as vendas do seu então álbum Dangerous. Retrospectivamente, o show foi creditado por estabelecer as normas dos futuros shows do intervalo do Super Bowl, com um foco maior em grandes nomes da música popular, e classificado como um dos maiores shows do intervalo do Super Bowl de todos os tempos. Mais de 250 voluntários foram necessários para montar e desmontar o palco de 10 toneladas do show. O palco foi construído com pneus todo o terreno para limitar os danos à superfície do
jogo. A apresentação começou com a voz de James Earl Jones introduzindo um espetáculo sem precedentes do Super Bowl estrelado por Michael Jackson. Michael Jackson então pareceu aparecer no topo de 2 telões do estádio usando dublês. Michael então salta no centro do palco e fica completamente congelado e em silêncio por quase 2 minutos antes de que sua guitarrista de longa data, Jennifer Batten, comece a apresentação. A apresentação de Jackson incluiu o medley consistido de Jam, Billie Jean e Black or White, incluiu o começo de Another Part of Me, incluindo o final do solo de guitarra de Batten. O final contou com uma apresentação de cartão de audiência, uma montagem de vídeo mostrando Jackson participando de vários esforços humanitários ao redor do mundo e um coral de mais de 3.000 crianças da área local de Los Angeles cantando We Are The World. Mais tarde se juntando a Jackson enquanto ele cantava seu single Heal the World com um globo inflável. O globo lembrava a arte da capa do single. O show do intervalo foi um grande sucesso, marcando a primeira vez na história do Super Bowl que a audiência aumentou entre os tempos do jogo. Episódio banido dos Simpsons. Stark Raving Dead é o primeiro episódio da 3ª temporada dos Simpsons. Foi exibido pela primeira vez na Fox, nos Estados Unidos, em 19 de setembro de 91. No episódio, Homer é internado em um hospício por usar uma camiseta rosa para trabalhar. Na instituição, Homer divide um quarto com um homem que afirma ser o astro pop Michael Jackson. Enquanto isso, Bart promete a sua irmã Lisa que lhe dará o melhor presente de aniversário de todos os tempos. O episódio foi escrito por Al Jean e Mike Hess e dirigido por Rick Moore. Michael Jackson participou como convidado especial como Leon Kompovsky, mas não foi acreditado como John J. Smith, por motivos contratuais. Seu papel só foi confirmado posteriormente. Jackson era fã da série e ligou para o seu criador, Matt Groening, oferecendo-se para fazer uma participação especial. Jackson apresentou várias ideias para a história e escreveu a música Parabéns a Você, Lisa, para o episódio. A voz do Leon foi interpretada por um sósia de Jackson, Kip Lennon, devido às obrigações contratuais de Jackson com sua gravadora. O episódio faz referência à carreira de Jackson, com Kompovsky cantando o texto das músicas Billie Jean e Ben. Stark Raving Dead recebeu críticas geralmente positivas, principalmente pelo roteiro e pela atuação de Jackson. Uma sequência na qual Kompovsky seria dublado por Prince foi cancelada após Prince recusar o roteiro. Em março de 2019, após o lançamento do documentário Living Neverland, que detalha as alegações contra Jackson de abuso sexual infantil, o episódio foi retirado de circulação. Jackson já havia sido julgado e absolvido das acusações de abuso sexual infantil em 2005 e negou qualquer irregularidade. Brooks disse ao The Wall Street Journal: "Este foi um episódio precioso. Há muitas memórias maravilhosas que guardamos naquele. Isso certamente não permite que elas permaneçam. Sou contra a queima de livros de qualquer tipo, mas esse é o nosso livro e temos a permissão para remover um capítulo." Jim disse acreditar que Jackson havia usado o episódio para aliciar meninos para abuso sexual, embora nunca tivesse declarado isso antes do lançamento do documentário. Rivalidade com o Prince. Durante a década de 80, Michael Jackson e Prince se tornaram as maiores estrelas que a música pop já tinha visto. Eles reinventaram a música pop, e ao longo da década de 80, eles produziram um combinado de 30 hits, entre eles com 13 dessas músicas atingindo o número 1. Eles eram músicos multidimensionais, que quebraram fronteiras e mudaram a face da música como a conhecíamos. Mas por causa de seus sucessos, os artistas também ficariam de olho um no outro, no que evoluiria de uma rivalidade de estrela pop para uma disputa de sangue puro. Com ambos os artistas sendo personagens ultra competitivos, seu enorme sucesso significava que eles eram obrigados a serem rivais, mas eles eram rivais de longe no início. Mas Michael Jackson não aceitou muito gentilmente essa noção, supostamente revelando: "Eu não gosto de ser comparado ao Prince. Eu provei a mim mesmo desde que eu era muito pequeno. Ele sente que é meu adversário. Espero que ele mude, porque, cara, ele vai se machucar." O que começou como uma rivalidade profissional entre dois talentos geracionais rapidamente se tornou pessoal. No que seria a primeira vez de Michael Jackson e Prince se encontrariam, também seria o início, digamos assim, do seu ranço um pelo outro. Em um show de 83, James Brown convidava as duas estrelas a se apresentarem no palco com ele, pois ambos estavam presentes na multidão. Michael Jackson juntou-se ao Mr. Dynamite para um dueto brilhante que atraiu uma ovação de pé da multidão. Pouco depois, ele encorajou Brown a subir Prince no palco também. Na época, a famosa paixão por Prince em comparação com Michael, apesar de ter sucessos com 1999 e Little Red Corvette, então ele queria exibir suas coisas maiores, as maiores estrelas do mundo, mas não ocorreu como planejado.
Prince não conseguiu impressionar a multidão e tentou balançar de um poste de suporte ao lado do palco quando o viu cair no chão. Em algumas gravações redescobertas, Jackson é ouvido dizendo: "Ele fez um tolo de si mesmo, ele era uma piada, as pessoas estavam correndo e gritando, eu estava tão envergonhado, estava tudo em vídeo." Para martelar sua casa de superioridade, Jackson teria comprado o vídeo para garantir que a filmagem nunca fosse consignada aos livros de história. Apesar de anos de brigas e competição, eles quase acabaram trabalhando juntos. Michael queria que Prince fizesse um dueto com ele em Bad, então seu produtor Quincy Jones marcou uma reunião secreta no verão de 86. Prince estava claramente interessado em uma colaboração, mas dado que ambos os artistas eram intensos malucos de controle, ele não gostou do fato de que foi anunciado como projeto de Michael, e estava preocupado que o Michael fizesse parecer inferior. Michael enviou a Prince uma demo inicial de Bad, na qual Prince regravou praticamente tudo e enviou de volta. Não caiu muito bem. Prince também chamaria repetidamente Michael de Camille e tentava humilhá-lo na frente de seus colegas. Anos depois, em uma entrevista com o comediante Chris Rock, Prince brincou: "A primeira linha dessa música é Your Butt is Mine, que significa sua bunda é minha. Agora eu disse, quem vai cantar pra quem? Porque você certamente não está cantando pra mim e eu certamente não estou cantando pra você. Então ali temos um problema." Mesmo que a colaboração nunca tenha se concretizado e ele tenha recusado um papel de protagonista no videoclipe de Bad, Prince supostamente se voltou para Jackson e sua gerência após a reunião e graciosamente afirmou: "Será um grande sucesso, mesmo que eu não esteja nisso." Para o single de caridade We Are The World, Prince também se recusou a contribuir, já que Lionel Richie co-escreveu a música com ninguém menos que Michael Jackson. A morte de Michael Jackson. Todos nós sabemos que Michael Jackson morreu em 2009, foi uma notícia que chocou o mundo inteiro, mas aqui vamos contar detalhes sobre a morte dele. Em 2008, Michael assinou acordos com a AEG Live a fim de começar a planejar uma próxima residência de concerto de retorno, This Is It. Durante os meses seguintes em 2009, Jackson usaria a ajuda de Conrad Murray, seu médico pessoal, especialmente quando se preparava para a turnê. Durante semanas antes de sua morte, ele sofreu de insônia e supostamente lidou com isso por 60 dias. Isso levou seu médico a dar-lhe uma dose do anestésico Propofol, uma droga que supostamente o ajudaria a dormir durante os ensaios. Como provado durante o eventual julgamento de Murray, mesmo através de intoxicação, Michael conseguiu trabalhar um pouco e planejar novas ideias ou projetos. Durante os ensaios, seus trabalhadores notavam mudanças na forma como ele agia ou olhava. A maquiadora de Jackson, Karen Fay, afirmou que ele estava agindo como uma pessoa que eu, Karen Fay, não reconhecia e nunca o vi tão magramente. O artista supostamente parecia estoico, mas também assustado. No conselho de Conrad Murray, Michael perderia alguns ensaios para o This Is It de 13 de junho até 19 de junho. Quando voltasse ao trabalho, Jackson mostrava sinais de paranoia, ansiedade e comportamento obsessivo de transtorno. Em 23 de junho, Michael parecia energético e entusiasmado, ao contrário dos ensaios anteriores, o que parecia ser o caso devido a Murray parar de dar ao artista Propofol para as 2 noites anteriores. No dia 24 de junho, os presentes nos ensaios lembraram que o artista ficou em boa forma. Quando os ensaios terminaram por volta da meia-noite de 25 de junho, ele voltou para casa em sua mansão alugada, onde cumprimentou um pequeno grupo de fãs do lado de fora. Michael não dormiu durante toda a noite. Ele se queixou de fadiga e de ter que dormir para que ele pudesse continuar os ensaios, pois não queria insatisfazer os fãs. Por preocupação que o artista fosse possivelmente viciado em Propofol, Murray deu-lhe uma série de outros 3 sedativos, Valium, Lorazepam e Midazolam, como uma alternativa, apesar dos pedidos constantes de Jackson. Às 10 da manhã, ele repetidamente pediu para Murray leite, referindo-se ao Propofol. 40 minutos depois, Michael lhe disse: "Apenas me faça dormir, não importa o que aconteça, eu não funciono sem dormir, eu teria que cancelar o show." Por pressão dos pedidos de Jackson, às 10h50 de 25 de junho, seu médico pessoal lhe deu uma dose letal de Propofol. Murray posteriormente deixou Jackson desacompanhado e quando ele voltou, Jackson ainda estava na cama, mas não respirando. Murray tentou reanimá-lo durante 10 minutos, quando decidiu chamar uma equipe de emergência. Murray afirmou que sua demora se deu por falta de uma rede telefônica fixa na residência e também tentou números de segurança sem sucesso. Segundo o relatório apresentado pela defesa do médico, a emergência teria sido contatada 30 minutos após a tentativa de reanimar Jackson. Declarações descreveram Murray aplicando técnicas incomuns de RCP. Na gravação da chamada de emergência, publicada um dia após a morte do cantor, o médico diz ter aplicado a RCP no leito do paciente
paciente e não em uma superfície sólida conforme a prática recomendada. Além disso, o advogado de Murray afirmou que o médico havia posicionado uma das mãos sobre o paciente usando somente a outra mão para compressão torácica, quando a prática padrão é usar as duas mãos para compressão. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles afirmou que a chamada de emergência 911 foi registrada a meio-dia 21 minutos e 4 segundos. Os paramédicos chegaram ao local às meio-dia 26 minutos e encontraram a vítima ainda desacordada. A equipe de paramédicos realizou a RCP por 42 minutos no local. O advogado de Murray afirmou que Jackson tinha pulso quando deixou a residência em direção ao hospital. Jackson foi levado ao Ronald Reagan UCLA Medical Center. A ambulância chegou ao hospital às 1h14 da tarde, aproximadamente. Michael Jackson foi declarado morto às 2h26 da tarde, aos 50 anos de idade. Conrad Murray foi condenado em 2011 por homicídio involuntário, tendo cumprido 2 dos 4 anos da pena. A morte de Michael Jackson gerou uma onda de luto por todo o mundo, criando picos sem precedentes nas redes de internet e aumentando consideravelmente as vendas de discos do artista e também dos Jackson 5. O serviço público em homenagem ao artista foi realizado em 7 de julho de 2009, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, último local de ensaios do artista para a turnê. O evento foi transmitido mundialmente, atraindo uma audiência global de mais de 1 bilhão de espectadores. Michael Jackson The Experience. Você já jogou Just Dance? O jogo que te permite imitar os passos de dança de várias músicas famosas e lendárias? Agora, não seria legal assistir o Just Dance do Michael Jackson? Pois é, Michael Jackson The Experience é um jogo musical baseado nas músicas de Michael Jackson. Foi inicialmente lançado apenas para as versões de Wii, Nintendo DS e PSP e chegou às lojas com grande recorde de vendas, segundo a Ubisoft, pois cerca de 1,2 milhão de cópias foram vendidas em um único dia apenas para o Wii, Nintendo DS e PSP e chegou à marca de 2 milhões em menos de 2 meses. Atualmente, o jogo já se encontra disponível para as versões de Xbox 360 e PlayStation 3. O jogo foi um sucesso e já vendeu mais de 5 milhões de cópias até o final de 2012. O jogo utiliza o Kinect do Xbox 360, PlayStation Move no PlayStation 3 e o Wii Remote no Wii. O jogo usa uma tecnologia pertencente à Ubisoft chamada Player Projection. A forma do corpo é projetada na tela em ambientes inspirados nos mais famosos videoclipes e performances ao vivo de Michael Jackson. Os dados coletados dessa forma permitem o jogo criar vários efeitos visuais e até a música em si. Um ponto positivo do game é o cuidado que a produtora teve com a fidelidade. Alguns cenários reproduzem fielmente cenas dos videoclipes de Michael, inclusive com os dançarinos e o astro vestidos a caráter. Impossível conter a nostalgia ao ver o bar do clipe de Smooth Criminal com todos fantasiados de mafiosos, ou então na música In The Closet, que, como no clipe, as cenas de dança são executadas por Michael e a modelo Naomi Campbell. Cabe ao jogador escolher qual dos dois irá representar. Além dos cenários, as coreografias receberam um tratamento especial também, pois são extremamente fiéis às originais na maioria das músicas. O jogo tem diversos sucessos de Michael Jackson, como Bad, Beat It, Smooth Criminal e Billie Jean. A versão de Xbox 360 e PlayStation 3 tem todas as músicas que estão listadas aí na tela. O holograma pro Slave to the Rhythm. A Slave to the Rhythm é uma canção escrita por Michael Jackson e lançada como quinta faixa da sua coletânea musical póstuma Escape. Apesar de não ser lançada como single, a canção apareceu em várias paradas musicais notáveis devido aos downloads que recebeu. A canção foi escrita e gravada em 91 durante as sessões para o álbum Dangerous, porém não entrou na lista de faixas final do álbum. E em 18 de maio de 2014, a canção foi performada no Billboard Music Awards por um Pepper's Ghost, que usualmente é chamado de holograma. Pepper's Ghost é uma técnica de ilusionismo usada no teatro e alguns truques de mágica. Usando placas de vidro e técnicas de iluminação especiais, objetos aparentam surgir e desaparecer, tornando-se transparentes, ou objetos aparentam transformar-se em outros. Um dia após a apresentação da Billboard Music Awards, o vídeo da apresentação foi postado na conta oficial do artista no Vevo. Collab com Freddie Mercury. Freddie Mercury e Michael Jackson. Um deles foi o vocalista envolvente e versátil de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. O outro ficou conhecido como o Rei do Pop, e juntos eles tinham planos de trabalhar juntos em um projeto que tinha o potencial de se tornar a maior colaboração na história da música. O Freddie Mercury, da banda Queen, estava voando em um nível extremo de sucesso desde que a banda lançou seu primeiro álbum em 73. Conhecido por sua propensão a transcender gêneros, variando de rock e pop para
ópera e disco, ele tinha o maior respeito por Michael Jackson, que estava no auge de seu próprio reinado com o Thriller de 1982. Os dois também compartilharam o domínio do carisma, juntamente com a confiança sem remorso, como mostrado em seus vídeos musicais, como Bohemian Rhapsody, do Queen, e Thriller, de Jackson, e suas performances teatrais, como a histórica exibição de Mercury no Live Aid de 85 e no show de intervalo do Super Bowl de 93. Mas essa colaboração conjunta nunca se concretizou durante suas vidas, já que Mercury morreu de complicações por AIDS em 91 e Michael Jackson de uma parada cardíaca de uma overdose letal de medicamentos prescritos em 2009. Mercury e Jackson avançaram com a colaboração, começando com músicas que eram para o próximo álbum dos Jacksons, de acordo com a Rolling Stone em 83, enquanto uma história posterior dizia que era para o álbum Hot Space. Outras fontes dizem que era para ser um álbum de dueto. O que quer que as músicas fossem destinadas, os dois definitivamente começaram a trabalhar em demos para 3 faixas no estúdio caseiro de Jackson em 83: There Need More to Life Than This, State of Shock e Victory. Elas eram ótimas músicas, mas o problema era o tempo, já que nós dois estávamos muito ocupados naquele período, recorda Mercury em Mercury, An Intimate Biography of Freddie Mercury. Mas o tempo não foi o único fator que ficou no caminho. O empresário do Queen, Jim Miami Beach, lembra-se de receber uma ligação frenética de Mercury durante as sessões. Fred disse: "Você tem que me tirar do estúdio." Quando o gerente perguntou por quê, Mercury teria dito: "Porque eu estou gravando com uma lhama. Michael está trazendo sua lhama de estimação para o estúdio todos os dias. Eu realmente não estou acostumado com isso e eu já tive o suficiente, eu já quero sair." Outros relatos dizem que Jackson não estava satisfeito com o uso de cocaína de Mercury na casa de Jackson. Embora as 3 músicas em que trabalharam possam nunca ter sido lançadas da maneira que pretendiam originalmente, seu trabalho conjunto acabou sendo ouvido. State of Shock foi regravada pelos Jacksons e Mick Jagger e lançada como single em 84. Mesmo que eles tivessem gravado There Must Be More to Life Than This como um dueto, Mercury o retrabalhou em uma peça de um homem só para o seu único álbum solo, Mr. Bad Guy, lançado em 85. Incidente no comercial da Pepsi. No dia 27 de janeiro de 1984, Michael Jackson estava filmando o comercial da Pepsi no Shrine Auditorium, em Los Angeles, ao lado de seus irmãos os Jacksons. O comercial foi produzido como parte de um acordo de patrocínio multimilionário com a PepsiCo, que procurou capitalizar a imensa popularidade de Jackson na época. As filmagens ocorreram diante de uma plateia ao vivo, criando a atmosfera de uma performance de concerto. Durante a sexta tomada de filmagem, o mau funcionamento da pirotecnia ocorreu quando Jackson desceu uma escada enquanto se apresentava. A explosão prematura de fogos de artifício acendeu seu cabelo, que estava com muito gel, fazendo com que ele pegasse fogo, resultando em queimaduras de 2º grau em seu couro cabeludo. Enquanto as chamas se espalhavam, Jackson continuou a se apresentar por alguns segundos antes de perceber que algo estava errado. Membros da produção correram para apagar as chamas e ajudá-lo. Após o acidente, Jackson recebeu tratamento médico por seus ferimentos. As queimaduras levaram a cicatrizes significativas, e mais tarde ele passou por vários procedimentos médicos, incluindo tratamentos para esconder os danos. Logo após o incidente, ele também passou por sua 3ª rinoplastia. O comercial, supervisionado por Phil Dusenberry, o executivo criativo da agência de publicidade BBDO, e Alan Potast, diretor criativo mundial da Pepsi, acabou sendo concluído e exibido, apesar do acidente. Em vez de buscar uma ação legal, Jackson e Pepsi chegaram a um acordo fora do tribunal. A Pepsi concordou em pagar a Jackson $1,5 milhão, equivalente a 4,4 milhões em 2023. Em um ato generoso de filantropia, Jackson doou todo o assentamento para o Broadman Medical Center em Culver City, Califórnia, que mais tarde estabeleceu o Michael Jackson Burn Center em sua homenagem. Síndrome de Peter Pan. Michael Jackson teve uma carreira de sucesso antes dele ter idade para ir para o ensino médio, mas veio a custo de sua infância. Como um adulto, Jackson criou um refúgio em Neverland Ranch, uma casa da Califórnia com o nome de um local dos contos do personagem fictício Peter Pan. Pan era um menino que podia voar e nunca crescer. "Eu me identifico totalmente com Peter Pan, o garoto perdido de Neverland", disse Jackson. Sua obsessão com o personagem e aparente fascínio com todas as coisas orientadas para a juventude rapidamente resultou na imprensa rotulando Jackson como tendo síndrome de Peter Pan. Não listado em qualquer revista de diagnóstico, é uma condição da psicologia pop, referindo-se a um adulto, geralmente do sexo masculino, que não quer se envolver com o mundo como um adulto, mas sim permanecer em um estado de inocência infantil. Durante os anos da Motown,
especialmente foi quando Michael começou a perceber esse fenômeno que ele falaria várias vezes em sua vida, disse Steph Knopper, autor de MJ, The Genius of Michael Jackson. A história que ele contou repetidamente foi que ele estava trabalhando em um estúdio de gravação e ele olhou do outro lado da rua e viu crianças brincando e ele apenas ansiava por estar com eles, em vez de fazer a coisa que ele estava fazendo. Foi algo que o atormentou, ficou sob sua pele e o perturbou durante toda a vida. O pai de Jackson, Joe, reconheceu o talento em seus filhos e os empurrou para uma carreira musical. Ele foi implacável nos primeiros anos, dizendo à revista Time, em 84, que ele os ensaiou todos os dias por pelo menos 2 ou 3 horas. Eles ficaram um pouco chateados com a coisa toda no início, porque as outras crianças estavam se divertindo. Jackson acusou seu pai de ser fisicamente abusivo. Nós nos apresentamos para ele e ele nos criticava. Escreveu Jackson em Moonwalk, sua autobiografia de 88. Se você errasse, você era agredido, às vezes com um cinto, às vezes com um chicote. Isolado de outros de sua idade, Jackson passou seus anos de formação ou no centro das atenções ou ensaiando para isso, não se entregando às atividades regulares de uma criança comum. Mistério do autógrafo 1998. Para Michael Jackson, o número 1998 tinha um significado muito especial. Em seu papel como rei do pop, Jackson assinou seus autógrafos com o número 1998 desde a década de 80. Michael Jackson abriu sua autobiografia em 1988 com o número 1998 em um desenho. Michael Jackson assinou seus autógrafos com o número 1998, sublinhado com uma seta apontando para cima e abaixo 3 pontos. Na capa do álbum Dangerous, havia retratado um homem que representa a figura de P.T. Barnum, provavelmente o mais famoso realizador de circo do mundo. Nessa representação, ele usa o número 1998 no seu terno, como um distintivo. Até o final de 97, Michael Jackson tinha escrito History, tinha completado sua última turnê mundial, com todos os esforços físicos. Ele terminou cada um de seus shows com a questão History. Mas o que esse número significava para Michael Jackson? Nesse ano ele completou 40 anos. Teria ele o objetivo de encerrar sua carreira como moonwalker e como dançarino aos 40 anos? Será que ele não queria mais ser o rei do pop em 98? Apesar de tudo, não tem como cravar o que Michael Jackson tinha em mente quando fazia a assinatura de 1998, fazendo disso um mistério até hoje. You Are Not Alone é plágio. You Are Not Alone foi o segundo single lançado por Michael Jackson como forma de promover o seu álbum History, Past, Present e Future, de 1995. A canção foi escrita por R. Kelly, que passava por dificuldades pessoais. Ele enviou a fita demo para Michael, que decidiu gravar a canção. Jackson achou que a música tinha tudo a ver com o momento que ele estava vivendo, marcado pelas acusações de abuso sexual contra menores e o casamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley. A maioria das críticas a You Are Not Alone foram positivas e a canção concorreu simultaneamente a um Grammy e a um American Music Award. Mas o que aconteceu? Em 1993, Edward e Daniel Van Passel escreveram a trilha sonora de uma canção intitulada If We Can't Start All Over. Ela foi registrada na Sociedade Belga de Autores, Compositores e Editores naquele ano. A trilha nunca foi lançada comercialmente e só pode ser encontrada em partitura, que não tem informações sobre timbre, ritmo ou harmonia. Quando You Are Not Alone se tornou um sucesso mundial, os irmãos Van Passel procuraram a sociedade belga dizendo que era semelhante à sua canção. O comitê interno notou semelhanças entre as melodias e recomendou a propositura de uma ação judicial contra Kelly e a Zomba Record Holding Holland BV. Os irmãos entraram com um pedido de liminar no tribunal de Leuven em 18 de outubro de 1995. O tribunal belga rejeitou a alegação de plágio em 20 de janeiro de 2003, concluindo que a semelhança de 43,46% entre as duas melodias era uma coincidência. Os irmãos Van Passel entraram em um recurso. Em 4 de setembro de 2007, o Tribunal de Apelação de Bruxelas reverteu a decisão de 2003, com base no fato de que a primeira evidência de Kelly ter escrito You Are Not Alone datava de agosto de 95, 21 meses após os irmãos terem registrado a trilha sonora de If You Can't Start All Over. O tribunal concluiu que era possível que Kelly tivesse acessado a trilha sonora e a desenvolvido em You Are Not Alone. Kelly afirmava que nunca conheceu ou ouviu falar dos irmãos Van Passel. O tribunal também afirmou que os irmãos Van Passel não criaram sua obra apenas para registrá-la na sociedade belga e guardá-la em uma gaveta, mas pelo menos informaram terceiros sobre a existência de sua composição. A Bélgica mantém a proibição de todas as transmissões de rádio e televisão da música e do videoclipe de You Are Not Alone. Vendedores encontrados com cópias da música podem ser multados em 1.000 euros por cópia. Os irmãos Van Passel ganharam reconhecimento como coautores da melodia de You Are Not Alone na Bélgica.
Acidente em Munique durante o Earth Song. MJ and Friends foram 2 shows em estádios realizados por Michael Jackson em 99, com a participação de vários outros artistas, incluindo Slash do Guns N' Roses. O objetivo da turnê era arrecadar fundos para crianças em Kosovo, África e outros lugares. Jackson fez 2 shows durante a turnê. O primeiro aconteceu em Seul, Coreia do Sul, em 25 de junho, e o segundo em Munique, Alemanha. Durante o show em Munique, enquanto tocava Earth Song, a seção central da ponte desabou após subir no ar. Jackson saiu do fosso onde o mecanismo caiu e continuou a música sem perder o ritmo. O guitarrista Slash estava na frente e no centro do palco naquele momento. Ele também continuou sua apresentação sem perder o ritmo, enquanto subia correndo para o alto em segurança. Jackson terminou o show, mas logo após sair do palco, ele colapsou e foi levado ao hospital Hecht der Izar em seguida. Ele sofreu uma lesão na coluna, uma torção no tornozelo, choques nervosos e leves queimaduras nos braços. Nenhum fã, equipe ou músico de apoio ficou ferido. A queda foi confirmada como uma falha mecânica do guindaste, de acordo com Kenny Ortega, diretor dos shows. A mesma façanha havia sido realizada sem um incidente no primeiro show em Seul. Planet Michael. Planet Michael era um MMORPG inspirado na vida e obra de Michael Jackson. Apesar da ambientação surreal, o jogo contaria com todos os elementos de um MMO tradicional: missões, coleta de recursos, manufatura de itens e assim por diante. Entretanto, tudo se baseia nas diferentes fases da carreira do cantor. O jogo era gratuito e previsto para 2011 para PC. Nenhuma versão para console foi anunciada. Ele seria desenvolvido pela SEE Virtual Worlds e seria baseado nos visuais icônicos da música de Michael, sua vida e nos problemas globais que o preocupavam. A empresa afirmava que Planet Michael seria desenvolvido para construir um ambiente interativo em que os fãs de todo o mundo se reúnam para afirmar sua dedicação ao longo da vida de Michael e construir amizades a níveis globais. Assim como outros MMOs, Planet Michael teria sistema de transações dentro do jogo, como compra de itens, acessórios e vestimentas do astro, além de um sistema de profissões para os jogadores escolherem. Só que é o seguinte, esse jogo ele nunca foi lançado. E o que sabemos dele é basicamente isso. A empresa anunciou ele, mostrou imagens de arte do jogo, anunciaram que seria lançado em 2011 e só. Nunca mais tivemos notícias sobre esse jogo. Corte de cabelo do clipe de You Rock My World. Se você assistiu o clipe de You Rock My World, você vai perceber que Michael Jackson usa uma bandana por baixo do chapéu. E existe uma história contada por Frank Castle no seu livro My Friend Michael, Meu Amigo Michael, onde ele contava sua história e relação com o cantor. Os trechos a seguir são excertos desse livro. No verão de 2001, nós estávamos no set de vídeo do You Rock My World, quando John McClane, o antigo consultor dos Jacksons, me ligou. Ele havia se encontrado com o diretor, ele disse, e relatou: eles querem usar maquiagem para escurecer a pele de Michael no vídeo. Eles também querem preencher o nariz dele com massa de modelar. Ele queria que eu sugerisse esses efeitos cosméticos a Michael. Ele claramente não conhecia Michael. Eu fiquei atordoado e recusei. John, não posso ter essa conversa com Michael. Ele nunca vai querer fazer algo assim. Se precisar, vá em frente, mas eu não vou fazer isso. Eu não queria me envolver. Pouco tempo depois, eu estava de volta ao meu quarto de hotel quando o telefone tocou. Era Karen Fay, a maquiadora de Michael, ligando do quarto dele. Ela deveria estar preparando para a gravação do vídeo, mas ele havia se trancado no banheiro e ela não fazia ideia do porquê. Ela me pediu para ir ao quarto imediatamente. Quando cheguei, ouvi Michael dentro do banheiro, surtando e jogando coisas para todos os lados. Claramente, John McClane tinha conversado com ele sobre as mudanças propostas para sua pele e nariz, e ele estava extremamente irritado. Tentei chamar sua atenção, mas o caos dentro do banheiro continuou. Finalmente, ouvi-o bater em algo com tanta força que fiquei preocupado e comecei a tentar arrombar a porta. Finalmente, Michael me deixou entrar. Ele estava sentado no chão, ele estava cortando o cabelo quando soube da notícia, então seu cabelo estava metade longo, metade curto. Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Dá para acreditar, disse ele. Eles me acham feio? Querem passar massa no meu nariz? Que p*** de errado com eles? Eu não digo a eles como eles devem ser. Que se foda. Falando em meias lágrimas, ele continuava dizendo: eles acham que eu sou uma aberração. Acham que eu sou uma aberração. Acham que eu sou uma aberração.
Vê-lo agachado no chão, soluçando e com o cabelo meio cortado, foi devastador, para dizer o mínimo. Esta foi a segunda vez nos últimos dias que o vi desmoronar. Embora durante anos a mídia tenha zombado e atacado sua aparência, Michael nem sempre reagia com tanta veemência ao que as pessoas diziam sobre ele. Dependia do dia. Às vezes ele não se importava com o que as pessoas pensavam. Ele era um cara forte. Às vezes bastava e ele desmoronava. O fato de seus supostos aliados criticarem sua aparência em um momento em que ele se encontrava em um estado tão frágil era demais para ele suportar. Este não era o Michael Jackson que existia para o resto do mundo. Este não era o ícone Michael Jackson. Este era Michael Jackson em seu momento mais vulnerável, mais humano, sendo levado ao limite. Embora tivesse se tornado um hábito para me forçá-lo a encarar verdades dolorosas, dessa vez não havia verdade em jogo. Não existia certo ou errado na aparência de uma pessoa. Michael vinha ignorando as manchetes sobre sua aparência há anos, então meu conselho para ele agora era simplesmente não dar ouvidos. Podemos ir embora, eu disse. Eles precisam de você, você não precisa deles. Cancelei a filmagem daquele dia e disse a todos os envolvidos que começaríamos do zero no dia seguinte. Michael e eu voltamos para nossos quartos e ficamos lá o resto do dia. Antes de sair, conversei com John McClane e o diretor do vídeo, Paul Hunter. John, eu disse, não acredito que você disse o que disse para Michael Jackson. Vamos terminar esse projeto, mas não haverá mais conversa sobre a aparência do Michael no vídeo. Se isso for um problema, sairemos do set de filmagem de uma vez por todas e lidaremos com as consequências. Teorias do Dave. Essa é mais uma das milhões de teorias da conspiração que tenta provar que Michael Jackson não morreu, mas essa, na minha opinião, é uma das mais bizarras e misteriosas. Antes de tudo, precisamos falar de David Charles Rothenberg, mais conhecido como Dave. Nasceu em 18 de junho de 1976. E seu pai, que eu nem vou me dar o trabalho de citar o nome dele, vocês vão entender o porquê, estava em conflito pela custódia de David. Depois de os dois discutirem ao telefone, na noite de 3 de março de 83, seu pai o incendiou enquanto ele estava dormindo. David teve queimaduras de 3º grau em mais de 90% do corpo, precisou de amputações nos dedos das mãos e dos pés e recebeu um total de mais de 100 enxertos de pele. Ele foi levado ao Cedars-Sinai Medical Center, em Beverly Hills, onde foi internado. Vocês lembram aqui do comercial em que o cabelo do Michael Jackson pegou fogo e ele precisou ser internado? Então, foi no mesmo centro médico. Durante a estadia do Michael Jackson no hospital, ele começou a visitar as alas infantis e adultas, dedicadas às vítimas de queimaduras. E foi aí que ele conheceu o Dave. E Dave se tornou amigo e protegido de Michael Jackson. Só que o que acontece? Após a morte de Michael em 2009, surgiram várias especulações de que o cantor teria forjado a própria morte para escapar de suas dívidas, que à época era estimada em cerca de 500 milhões de dólares, principalmente em juros. Desde então, os bens de Jackson renderam mais de 2 bilhões de dólares, alimentando ainda mais os rumores. E em 3 de setembro de 2009, Dave, já adulto, apareceu no programa do Larry King Live para discutir os preparativos do funeral de Michael Jackson. O que deixou muitas pessoas desconfiadas foi a semelhança assustadora que ele tinha com Michael, com certas peculiaridades verbais, como dizer casa em ensino em vez de casas em ensino. A maneira de como ele falava sobre o legado de Michael também parecia ser inteiramente na terceira pessoa. Ao assistir a entrevista, é perceptível que ele estava nervoso o tempo todo. Isso pode ser atribuído à ansiedade de aparecer na televisão, ou como alguns acreditam, à tentativa de Michael de se inserir no personagem. Ou seja, a teoria é de que esse Dave que foi no Larry King era, na verdade, Michael Jackson disfarçado. Ele tinha o histórico de se disfarçar, e um deles se vestiu de prefeito para sua curta-metragem Ghost. Portanto, não seria incomum que Michael se maquiasse e se vestisse como Dave se ele tivesse teoricamente vivo. No entanto, qualquer pessoa pode facilmente soar como Michael, e me parece estranho que se fosse o Michael, por que ele manteria a mesma voz se não quisesse ser descoberto? Por último, havia uma conta no WordPress que afirmava que Dave, antes de morrer, estava usando sua conta no MySpace para fingir que era Michael, porque os seguidores de Michael Jackson eram ingênuos o suficiente para acreditar nele. Isso é, no mínimo, duvidoso. Michael Jackson era para estar no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Todos nós conhecemos o atentado de 11 de setembro. E adivinha só, era pro Michael Jackson estar lá exatamente no horário em que as torres caíram. Se liga, Michael Jackson tinha saído do rancho Neverland na Califórnia e viajado para Nova York para se apresentar no show Solo All Star, dos dias 7 e 10 de setembro, no Madison Square Garden. O concerto contou com vários convidados ilustres, como Whitney Houston, Liza Minnelli e Gloria Estefan.
A badalação na noite anterior e uma confraternização familiar salvaram Michael Jackson, que acabou dormindo demais e perdendo o horário para o compromisso que tinha no World Trade Center na manhã de 11 de setembro de 2001. Quem contou essa história foi um dos irmãos do Michael Jackson, Jermaine, no livro You Are Not Alone, Michael, Through a Brother's Eyes. Jermaine disse que Michael ficou no Madison Square Garden até altas horas e ainda depois conversou por horas com a mãe Catherine e a irmã Rebby. Nenhum de nós tinha a menor ideia de que Michael tinha uma reunião marcada naquela manhã no topo de uma das torres gêmeas. Só descobrimos isso quando a mamãe ligou para o hotel onde ele estava hospedado para se certificar de que ele estava bem. Ela, Rebby e alguns outros tinham se despedido dele por volta das 3 da manhã. Jackson, inclusive, teria agradecido por terem mudado seus planos para aquela manhã. Mãe, estou bem, graças a você. Você ficou conversando comigo tão tarde que eu dormi demais e perdi minha reunião. Imagina se ele comparecesse a essa reunião no 11 de setembro. Seria uma tragédia ainda maior. Então é isso, pessoal. Mais um iceberg com assuntos interessantes aí. Comenta o que você achou do vídeo e o que você quer ver aqui no canal, que eu vou ver o que eu faço. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu!